dia, boa tarde, boa noite. Desejo que você esteja bem de saúde. Desejo que haja alegria no seu coração, que haja paz na sua vida. Eu sei que a situação é difícil, eu sei que o mundo é muito mau, mas lembre-se que Deus é bom. Amém? E Ele, através do sacrifício de Jesus, não só proveu a nossa salvação, mas proveu o nosso descanso, a nossa paz. A nossa paz não é dada pelo mundo. Nossa paz é baseada na fé que temos no provimento de Deus para as nossas necessidades. E pode acreditar, eu digo por experiência própria, Ele realmente provê todas as nossas necessidades. Às vezes nos afligimos, às vezes nos preocupamos, talvez até achando que é a ordem natural das coisas, mas o cristão, a despeito de tudo, ele precisa confiar. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que temem ao Senhor, aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Então nós temos que temer a Deus, amar a Deus e fazer aquilo que é peculiar a nós, os seres humanos, viver com dignidade, buscar a santidade, procurar ser honestos com os nossos negócios, sermos cordatos quando é possível ser cordatos, nos abster de discussões desnecessárias, nos abster de criar problemas, porque a maioria dos nossos problemas somos nós que criamos. Uns por pura ignorância, ignorância no bom sentido, ignorância no sentido de não saber, não é no sentido pejorativo, de ofender, é por não saber. Mas a verdade, irmãos, é que Deus cuida de nós, Ele cuida de mim, cuida de você, Ele nos sustenta e nos abençoa. Você pode compreender isso? Então hoje nós vamos ler mais um texto da sua palavra, ainda dentro do livro de Mateus. Eu quero ler para vocês uma passagem que até de certa forma já é conhecida e bastante pregada pelos evangélicos, obviamente, mas a cada dia vem alguma coisa nova dentro do mesmo assunto, mas noutro contexto. Podem compreender isso? Vamos ler primeiro, vamos falar depois. Diz assim a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27. Portanto, apenas 5 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. Eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, no dia de hoje, buscamos a Tua face em oração, agradecidos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado para conosco. Portanto, e por isso Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos,
E também pedimos perdão pelas nossas culpas, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, enfim, pelos nossos pecados. Pai querido, por misericórdia, continua, Senhor, nos guardando e nos preservando e nos abençoando. A cada um de nós, não apenas a mim que estou te falando, mas também aos teus filhos que estão do outro lado do rádio ouvindo a minha voz. Pai Santo, todos sejam ricamente abençoados por Ti. E com cada um deles, e comigo também, obviamente, abençoa as nossas famílias, a nossa prole, os nossos filhos, filhas, noras, genros, netos, Pai Santo, pais, avós, todos sejam ricamente abençoados. E aqueles que ainda não te conhecem, Pai querido, revela-te a eles. Acima de tudo, Senhor, dá saúde e paz a cada um dos teus filhos. Agora, Pai, temos lido a Tua palavra e precisamos meditar nela. Pai Santo, fala aos nossos corações. Com Teu Espírito, Pai, dá-nos as palavras corretas para abençoar os Teus filhos. E que todos sejamos cheios da Tua graça. Que essa palavra seja para nós ricamente abençoadora. Pedimos isso e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. Quase todo mundo já o ouviu, salvo aqueles que pouco leem a Tua palavra, obviamente. Trata-se daquele assunto em que Jesus acalma uma tempestade. Muitas pregações já foram feitas com esse texto, com esse versículo. Eu mesmo já preguei várias vezes nesses textos. Mas nós queremos trazer ao conhecimento e à mente, à medida que o Espírito Santo nos traz ao Espírito, eu quero trazer ao conhecimento da igreja, daqueles que estão me ouvindo, mais detalhes, alguma coisa para os dias de hoje, alguma coisa que nos faça compreender que Deus está no comando realmente das nossas vidas. Mas eu vou iniciar falando algo simples, bem conhecido. No versículo 23 diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. Isso aqui não tem nada de mais, obviamente. Os discípulos seguiam a Jesus, as multidões seguiam a Jesus, e ele estava de um lado do mar, nesse caso aqui. Esse conhecido como um mar é na realidade um lago, um grande lago, e ele queria atravessar para o outro lado. E o que aconteceu? Essa palavra aqui, ela é profunda, abençoadora e esclarecedora. O que aconteceu no meio do caminho? Isso era comum naquela região, porque cercada de montanhas, aquele lago ali, depois que o sol começa a declinar, quando o sol está a pique, as águas se aquecem, as areias em volta se aquecem. Quando começa a declinar, que começa a esfriar, tanto as águas quanto as areias, ao esfriar-se, o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio toma conta da região. E nisso há uma revolução de vento, no bom sentido da palavra. Há um mover de ventos. E é passível, de vez em quando, acontecem tempestades ali. E Jesus, obviamente, conhecia bem isso. E ele estava ali com eles no barco, mas estava tranquilo. Reclinou a cabeça, descansou, estava dormindo um pouquinho, tirando uma soneca. Talvez por isso ele quis atravessar o mar, para a multidão não ir atrás,
apenas os discípulos já estavam com ele. Então diz o versículo 24: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Esse estar dormindo aqui não quer dizer que Deus dorme. Preste atenção. Deus não dorme. Deus se preocupa e cuida de nós 24 horas por dia. Todos os minutos do dia, todos os dias da semana, todas as semanas do mês e todos os meses do ano, todos os anos da nossa vida. Ele é incansável. Mas quem estava ali era Jesus, o Filho de Deus, não na qualidade de Deus, na qualidade de homem. E na qualidade de homem ele também se cansava, e também repousava, e precisava repousar mesmo. E ele então estava dormindo. Os discípulos, que nessa hora deveriam, assim como nós também devemos exercer a fé, é a hora de mostrar a nossa fé. É hora de provar a nossa fé. Deus permite sempre coisas que nos permitam mostrar a nossa fé. E é através dessa fé que nós obtemos ou não o descanso, o repouso, a paz interior. Vem dessa fé. O mundo está explodindo, sim, mas Deus me ama e eu creio que Ele vai cuidar de mim. Seja o que acontecer, será por permissão de Deus. Mas e se eu morrer? Se eu morrer, eu vou habitar os céus, porque tenho a salvação. Podem compreender isso? Se você crê em Deus, a ponto de entender que você já tem a salvação, você tem que ficar tranquilo. Deus cuida, Deus ama, você é filho. E os pais cuidam dos filhos, principalmente Deus, o Pai Celestial. Então vejam o que aconteceu. Mas os discípulos foram acordá-lo dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ou seja, os discípulos estavam aflitos. Meu Deus do céu, quantas vezes você já ficou aflito com determinadas situações? Eu confesso a você que eu estou passando por situações, humanamente falando, aflitivas. Eu podia estar também me desesperando aí, arrancando os cabelos, como se diz, mas não. Eu tenho um Deus que me ama e que ama você também. Se Ele é o teu Deus, Ele também te ama. E Ele vai cuidar de nós. E a sua palavra diz que Ele não permite nada além das nossas forças, ou seja, além daquilo que possamos suportar. Então, mais um motivo para estar tranquilo. Mas, meu Deus, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Começa por aí. Há porções maiores e menores de fé. Você pode crer em determinadas coisas e ter um determinado nível de fé de que aquilo é verdade, que aquilo vai acontecer ou não vai acontecer. Mas Deus quer uma fé verdadeira. E quanto mais você puder crer, quanto mais você puder entender e, consequentemente, confiar, porque se você não confia, é porque você não crê. Ah, meu filho está na rua até essa hora. Oh, meu Deus! Por que você está apavorado? Ou apavorado? Você não tem um Deus? Então fale com Ele simplesmente: Senhor, meu filho ainda está na rua. Cuida dele por misericórdia. Traz-o para casa, ileso. Pode compreender isso? Ah, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho um acerto para fazer, eu tenho algo importante e o dinheiro ainda não está aqui e tal. Confie no Senhor.
Se o que você faz é lícito, é honesto, é decente, e se você é um cristão, essas coisas têm que ser lícitas, então confie no Senhor. Faça a sua parte normal e deixe Deus fazer o resto. No momento propício as coisas vão acontecer. Pode compreender isso? Você não pode vamos dizer assim, diminuir, por assim dizer, a sua fé. A sua fé tem que ser igual e o melhor possível e o mais possível para toda e qualquer circunstância da vida. Quanto a uma enfermidade, quanto a uma solução financeira, quanto a um problema em família, quanto a um turbilhão de coisas que caracterizam as tempestades da vida. As tempestades das nossas vidas não são apenas a chuva que chove lá fora, as ruas que enchem d'água, isso aí é café pequeno. Né? Tempestades maiores estão se passando na vida de cada um e cada um sofre mais do que o outro. É bom você compreender isso. Sabe quem é que não sofre nada? Humanamente falando, são os bebês de colo. Eles não sabem nada do que está se passando. O mundo está acabando ao redor deles, não tem noção. Por quê? Porque você que é papai e mamãe, cuida dele. Mas nós não somos bebês de colo. Nós somos servos de Deus. Precisamos sim usar da nossa, vamos dizer assim, inocência. Não nos enchermos de falso conhecimento. Confiemos em Deus. O conhecimento é bom, é importante para aquilo que for útil. Conhecimento de uma profissão, conhecimento literário, para poder entendermos o que está escrito e assim sucessivamente. Mas uma coisa é importante, confie no Senhor, apesar da tempestade. Se você não está confiando no Senhor apesar da tempestade, a sua fé é pequena demais. E olha o que ele diz. Porque vocês são medrosos, homens de pequena fé. Os discípulos podiam ter passado essa sem ter ouvido essa palavra. Eles podiam muito bem, ali mesmo onde eles estavam, em meio à tempestade, orar a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Cuida de nós. Acalma essa tempestade, nos ajuda. Porque Deus iria te ajudá-los. Aí veja bem o que aconteceu. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados. Olha só, o que Jesus fez? Jesus simplesmente repreendeu o mar, repreendeu a tempestade, os ventos, a chuva, o vento, e mandou que tudo se acalmasse. Por que ele fez isso? Porque tudo isso é regido por Deus. E ele, como filho de Deus, embora estando ali como homem, mas ele tinha o aval de Deus como seu pai. Mas nós também somos filhos de Deus. No momento em que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, veja bem, a partir daí estamos nos tornando filhos de Deus. Ele diz a todos que nele creem, se lhes há dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Recebemos a Cristo, confirmamos com o nosso batismo. Ora, agora o Senhor está nos lapidando. Nós que éramos uma pedra bruta, um troço esquisito, Deus agora está nos lapidando. Estamos nos tornando varões perfeitos.
Sabemos que a varonilidade perfeita será alcançada na vinda do Senhor. Mas até lá nós estamos sendo transformados a cada dia. Podem compreender isso? Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus devemos confiar no nosso Pai. Você pode perceber isso? Dá para você compreender isso? É daí que vem a paz. É a confiança em Deus. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, olha o que eles disseram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Já era tempo deles saberem quem era. Contudo, eu quero deixar uma coisa clara. Eu já ouvi, e tenho certeza que vocês também já devem ter ouvido, em meio das catástrofes que estão acontecendo aí pela vida fora, grandes cheias, pessoas morrendo afogadas, morros descendo, ribanceiras se jogando pelas estradas abaixo, matando pessoas, destruindo casas, terremotos, maremotos, tsunamis, guerras. Mas principalmente estamos falando agora desses desastres naturais. Eu já ouvi, e você provavelmente já ouviu também, essa desgraçada dessa tempestade, essa desgraçada dessa chuva, esse sol infernal que está me queimando. Você já ouviu isso? São blasfêmias. Nunca diga isso. A não ser assim, como no caso estou explicando. Mas nunca blasfeme contra as intempéries do mundo. Sabe por quê? Porque não é o diabo que as controla, não. Quem as controla é Deus. O diabo não tem poder para fazer coisas assim, catástrofes desse tipo, as chamadas catástrofes naturais. Como eu disse, maremotos, terremotos, enchentes, sol escaldante. Isso não está nas mãos do diabo, não. Isso é Deus quem controla. Você pode compreender isso? Então, o que vem, faça mal a você ou faça bem, é de Deus. Poxa, pastor, mas para fazer mal, sim, se necessário for. Você não vê como anda a humanidade? Os homens esquecem de Deus, os homens matam, roubam, enganam, tapeiam, fazem atrocidades, maldades, crueldades. Por quê? Porque não tem temor a Deus. Podem compreender isto? Mas você tem temor a Deus. E fatalmente Deus vai preservar você e abençoar você e ajudar você. Quando os discípulos disseram aqui, preste bem atenção, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Você sabe quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos aqui no Salmo 65 entender quem é esse que até o mar lhe obedece, o vento e o mar lhe obedecem. Aqui no Salmo 65 nós temos 3 versículos só. Versículo 9. Tu visitas a terra e a regas. O salmista está falando de Deus, é Davi. O salmista aqui é do rei Davi. Ele está dizendo, tu, referindo-se a Deus, tu visitas a terra e a regas. Então é Deus que rega a terra. Tu a enriqueces grandemente, é Ele que faz fluir da terra a planta que vai nos alimentar. Os ribeiros de Deus são abundantes de água
provês o cereal. Olha o reconhecimento de Davi quanto ao que Deus faz. Essas coisas todas não é o diabo que tem poder sobre isso, é Deus. Ele diz assim, porque para isso preparas a terra. Versículo 10 diz assim, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. É Deus que faz a terra produzir alguma coisa. Claro, o homem tem que trabalhar, tem que arar, tem que fazer, mas é Deus que provê essas coisas. E ele diz aqui no versículo 11, para nós terminarmos esse assunto, coroas o ano da tua bondade, e as tuas pegadas destilam fartura. É Ele que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá paz, ano a ano. É Ele que cuida de nós, ano a ano. É Ele que cuida da terra, ano a ano. Mas, infelizmente, por causa do pecado, por causa da rebeldia do ser humano, Deus permite essas coisas todas acontecerem. Mas nunca amaldiçoe. Um terremoto no Haiti, morreram tantos. Em Petrópolis morreram tantos afogados, as casas foram embora. Na cidade tal, tal. Não estamos acusando as cidades. Estamos dizendo que o ser humano é rebelde. E que quem controla essas coisas é Deus. É Deus que controla. É Deus que permite. Assim como foi Jesus que acalmou a tempestade. E só aquele que tem poder para criar a tempestade é que tem poder também para pará-la. Então lembre-se disso. Deus está no comando das nossas vidas. Viva com dignidade. Viva em santidade. Procure ser justo, procure ser fiel em tudo e a todos. Procure andar na presença de Deus. Busque a presença do Senhor na sua vida. Não questione, não crie problemas. Não se autodestrua. Confie a sua vida a Deus e deixe Deus levá-la até onde Ele quiser. E quando Ele quiser tirar a mim ou a você desse mundo, Ele vai tirar. Mas vai nos levar para um mundo melhor. Porque um dia haveremos de habitar os céus. Se você crê nisso, aí aonde você está, diga amém. Vamos agora fazer uma oração para encerrar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos no nome, te agradecemos, mas também te pedimos, Senhor, continua nos abençoando, continua cuidando de nós, preservando as nossas vidas, mas nos dando saúde e paz para viver com dignidade na Tua presença. É a Ti que adoramos, é na Tua presença que estamos e queremos estar. Portanto, Senhor, abençoa-nos, dirige-nos com Teu Espírito Santo, revela-te àqueles que ainda não Te conhecem e acampa, Senhor, os Teus anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Dá-nos, Senhor, dias felizes na Tua presença. E que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, as Suas doces e eternas consolações permaneçam em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Senhor, os abençoe.